Oi, quarto ano, tudo bem com vocês? Hoje a nossa revisão é na área de conhecimento matemática, componente curricular matemática. Hoje vamos iniciar na página 73, que fala sobre como utilizamos os números. Bom, no livrinho de vocês dá 4 exemplos: medidas, contagens, ordenação e codificação. Como usamos os números para medir? Quando medimos o nosso tamanho, o peso. Vocês devem ter ido no supermercado e já devem ter visto os caixas utilizar aquela balança, certo? Então ele está medindo o peso daquele alimento. Bom, e a contagem, tia Daiane? Vocês devem já ter contado dinheiro, contado coleções de carrinhos, de videogames. E ordenação? Quando falamos ordenação, ordenar é o mesmo que sequência, certo? Vamos subir um elevador, mas vamos para tal andar. Vocês vão colocar primeiro, segundo, terceiro, quarto andar. Então, essa é a ordenação, a ordem em que está seguindo. E codificar? Codificação. Vocês já repararam que todo produto que vocês utilizam tem um pequeno código de barra? São eles que usamos para codificar. Também tem números de placas de carro. Vocês já observaram? Se não, pega, se o papai tiver um carro e observa, ou vai no Google e pesquisa para vocês. Cada carro tem um número, esse número que é o que codifica ele, ou seja, esse número o marca, certo? Bom, no livrinho de vocês, então, vamos para o capítulo 2, que fala sobre as representações dos números. Bom, nós usamos os algarismos, que são os números comuns. 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Mas nos outros países ou nos outros lugares, existe uma forma de contagem diferente, certo? Lembra que a gente aprendeu um pouquinho sobre isso? No livro de vocês, na página 78, mostra a forma como as pessoas que são as pessoas que são surdas fazem as contagens dos números. Então tem a representação por meio de libras. Bom, no mesmo capítulo ainda mostra sobre os brailles, aqui ó, que são as pessoas cegas. Como elas contam esses números? E aqui, continuando, fala sobre a numeração egípcia. Lembra que a gente fez essa atividadezinha? Como é diferente a contagem e os números, como eles são desenhados em egípcio? Continuando, vamos para a página de número 82, que fala sobre a numeração romana, certo? E na numeração romana, também ela é existente para nós. Também utilizamos esses números, certo? Tem relógios com esses números, as leis normalmente utilizam esses números. Bom, e aqui no livrinho de vocês, mostra ó, o exemplo de como utilizamos esses números. E aqui fala a contagem deles, olha. O I é utilizado 1, o V 5, o X 10, o L 50, o C 100 e o D 500 e o M 1000. Temos apenas 2 atividadezinhas na ficha de atividade, só que a gente concluiu essas fichas na sala de aula. Isso aqui é só mesmo para vocês terem uma base de que os números em outros lugares são diferentes do nosso. Como a tia disse, o nosso é a numeração algaritma, que é 1, 2, 3 e assim por diante. Bom, continuando na página 84, já fala sobre a nossa numeração e já utiliza também as centenas, dezenas e unidades, certo? Olha aqui.
Nessa página, já começa a explicar para vocês como decompomos os números. Bom, o que é decompor um número, tia Daiane? É quando você destrincha aquele número. Por exemplo, aqui tem o número 5.324. No livro de vocês, ele já está decomposto. Olha, aqui. Aí ele ficou 5.000 mais 300 mais 20 mais 4. Esse número ele foi decomposto, ou seja, ele foi destrinchado. Então ficou o número 5.324, certo? Lembram disso? Muito fácil, não é? Então, vamos prosseguir na página, deixa eu ver, na página 94, que fala sobre as novas classes, certo? Que fala sobre centena de milhar, dezena de milhar, unidade de milhar, centena de milhar, dezena e unidade. Lembra que a gente fez essa atividadezinha? Ela também a gente decompôs esse número. Só que usamos ele com a unidade de base 10. Lembra que a gente destrinchava esse número e fazia a soma em forma de multiplicação? Bom, vocês devem se lembrar que a tia fez vários videozinhos com essa explicação. Lembra aqui? Que você pega um número, por exemplo, 23.477. Vamos pegar o número 2, somar quantos números tem depois dele? 1, 2, 3, 4. E vamos transformar esses 4 números em 10, certo? Depois, mais 3. Vamos contar quantos sobram? 1, 2, 3. Então, vamos pegar e transformar esses 3 números em forma de 10. Depois, vamos pegar o número 4 e vamos contar. 1, 2. Então, sobraram 2 números. Vamos fazer em forma de 10 também. Então, vai ficar 4 vezes 10 vezes 10. Mais o 6. Quantos números depois do 6? Apenas 1. Então, esse 1 vai se transformar em 10. E vamos fazer mais 7. Bom, vamos para o resultado? Tá, então temos 2. Vamos fazer a soma. 2 vezes 10, 20. 20 vezes 10, 200. 200 vezes 10, 2.000. 2.000 vezes 10, 20.000. Certo? Então, vamos lá. 3 vezes 10, 30. 30 vezes 10, 300. 300 vezes 10, 3.000. 4 vezes 10, 40. 40 vezes 10, 400. 6 vezes 10, 60. Então, decompomos esse número na forma da base 10, certo? Vamos, então, para a página 104, que fala sobre gráficos e tabelas. Bom, sabemos que os gráficos e tabelas, eles são utilizados em meio que uma forma de organização. Vocês utilizam o gráfico e a tabela para organizar uma pesquisa ou alguma documentação. E na página 105 mostra exemplos de gráficos. Lembra? Cada gráfico é diferente e cada gráfico tem um nome. Bom, esse aqui sabemos que é gráfico de colunas, gráficos de barras, gráficos de setores e gráficos de linhas, certo? Já as tabelas, elas são feitas dessa maneira. São compostas de linhas e colunas, como esse gráfico aqui, ó. Ele é composto de colunas. E para que utilizamos também?
Vocês já observaram quando assiste jornal que mostra sobre a economia do país, se ela está em alta, se ela está em baixa? Normalmente eles utilizam esse gráfico aqui, ó, que é o gráfico de linhas, certo? Vamos então para a página 109, que fala sobre probabilidades. Probabilidades é o mesmo que chances de ganhar no jogo. São as estratégias que vocês utilizam em jogos. Quais ideias vocês têm? Como ganhar? Como fazer com que o colega ele se distraia? Isso é estratégia de jogo. São aqueles jogos que, por exemplo, você está em último. O seu colega ele está no meio e tem um que pode estar quase em primeiro, mas isso não significa que ele vai ganhar aquele jogo. Tem a probabilidade de tudo acontecer, certo? Então sabemos que há chances de 1 em 1 milhão. Esse é um tipo de jogo, certo, quarto ano? Bom, agora vamos para o nosso próximo videozinho. Mas antes disso, tentem fazer a atividade na página 53 à página 66. Isso é na ficha de atividades, tá, quarto ano? Qualquer dúvida, chama a tia no privado, tá bom? Beijo!